Hello and welcome to the I Can Speak English, the place to learn and boost your English. Muito bem-vindo ao I Can Speak English, o lugar para você aprender e dar um boost no seu inglês. Eu sou a professora Érica e estou aqui para ajudar você a se comunicar em inglês no dia a dia, nas situações reais. E hoje eu quero falar para você se preparar para esquecer as regras. Vamos falar de por que você precisa esquecer as regras em inglês. Antes de eu te contar o porquê, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal e já acionar o sininho para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Quando você se inscreve no canal, você está falando para o YouTube que o conteúdo daqui é bom e você me ajuda a entregar esse conteúdo para mais gente. Por que eu estou falando que você precisa esquecer as regras? Que história é essa? O negócio é o seguinte, quando a gente aprende uma nova língua, quando a gente está aprendendo uma nova língua, a gente aprende ou deveria aprender da forma natural. Qual é essa forma natural? Pensa em uma criança que está aprendendo a se comunicar. Eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses. Ele está começando a falar português, né? Que ele fala a língua dele. E como que ele está aprendendo? Desde que ele estava na barriga, ele veio ouvindo português, ouvindo. Ele nasceu e ele está ouvindo o tempo todo português. E hoje ele entende tudo, porque quando a gente pede para ele pegar alguma coisa, ele faz. Quando a gente fala que vai dar banho, ele vai para o banheiro. Fala que vai comer, ele vai sentar na cadeirinha. Então ele já entende tudo. A cabecinha dele já absorveu todo esse vocabulário, fez todas as conexões necessárias e ele compreende. E agora o próximo passo é começar a falar. E aí a hora que ele começa a falar, ele vai repetir uma palavra aqui, ele vai falar meio errado, vai errar um pouquinho a pronúncia, aí vai começar a pôr as palavras juntas, vai começar a formar frase, às vezes vai errar um verbo, e aí eu vou falar a frase certa, na próxima vez ele já fala certo, e assim ele vai se desenvolvendo daqui para a vida. Quando que ele vai aprender as regras do português? Quando ele vai aprender o que é um verbo transitivo direto e um adjunto adverbial de tempo? Lá na escola. Ele vai entrar, vai ser alfabetizado, aí começa a escrever, aí ele vai começar a regra do sujeito e predicado, e nem sei se isso ainda existe. Depois ele vai ver a regra do lado adjunto adverbial, que acho que já vai levar um tempo, né, até ele chegar nesse nível. Ele só vai aprender as regras lá na frente. E mesmo quando ele aprender essas regras, ele não vai, na hora de se comunicar com um amigo, com uma amiga, comigo, ele não vai parar e pensar, mas esse verbo é um verbo transitivo direto, esse verbo é um verbo intransitivo direto, ele pede a preposição de... Não, ele vai chegar e falar, mãe, tô fome. Mãe, olha, eu vou sair aqui com fulano. Ele não vai parar para pensar se vou sair aqui com fulano, tem objeto, não tem a preposição. Por quê? Ele já se comunica. A regra serve só para dar um nome ao que ele já sabe. A regra não serve como uma base para então ele se comunicar. Entendeu? É o outro caminho. Ele está aprendendo português assim como todos nós, falantes nativos de português, aprendemos e como todo o falante nativo de inglês aprende inglês, e o de italiano, e o de espanhol, e o de japonês, e provavelmente todo mundo. Então, quando a gente está aprendendo uma língua nova, a gente não precisa da regra para aprender. A gente vai precisar da regra de verdade se a gente for utilizar essa língua nova numa forma profissional, como eu que dou aula, ou se você for escrever, né, um livro, ser jornalista, fazer tradução, se você precisar num nível acima, sabe, um nível profissional de uso da própria língua. Caso contrário, a regra, ela pode até te atrapalhar. Então, se você começa aprendendo com a regra, como acontece muito com o inglês, esse monte de regra, esse monte de nome, esse monte de, você começa com isso e põe esse do lado desse, e esse pede essa palavra, começa a te confundir num nível que você pode simplesmente travar. Você sabe, você está ali aprendendo, às vezes você sabe a frase certa, e na hora que você vai falar, você se trava, porque você quer ver se bate com a regra. E vou te falar uma coisa, muitas vezes nem bater com a regra vai, e aí você se trava, e você não fala por medo de errar.
Já aconteceu alguma vez com você? Então, uma dica é você aprender dessa forma que eu falei, né? Como a gente aprendeu português, ouvindo, entrando em contato com a língua, até que você vai ser apto, né, a produzir essa língua. E se você quer a regra, porque tudo bem querer também, às vezes ela ajuda. Mas se você quer, você vai pegar essa regra depois que você já estiver se comunicando, quando você já se sentir mais seguro para falar. Porque aí a regra ajuda a dar uma aperfeiçoada na língua. Às vezes você está errando a gramática, e tudo bem, você está falando, se comunicando, mas você quer se comunicar com uma gramática mais culta, ou mais perfeita. Aí você vê a regra que vai ajudar a dar uma arrumadinha no que estava errado. Ela vai, de repente, ajudar você a começar a ligar as coisas. Falar, então tudo isso aqui que eu sei falar chama tal coisa. E eu uso aqui. Olha que legal, eu usava em 3 situações, tem uma 4ª também, interessante. Mas isso, gente, já é um nível mais avançado. No começo, esse monte de regras pode te confundir. Então, a minha dica é deixar as regras para depois. E uma segunda dica é o seguinte, muitas vezes eu percebo que os alunos falam assim, eu não consigo formar frase, porque primeiro eu penso em português para depois falar inglês, ou eu fico com medo de estar errada e aí eu não falo. Isso acontece muito provavelmente porque você está preocupado com a regra. Porque você está preocupado, se está usando o tempo certo, se é o do, se é o did, se é o will, se o verbo tem ed, se não tem. Quando você se preocupa, né? Quando você para se preocupar com isso, você não fala, você não se comunica. E muitas vezes, me fala se isso é verdade, muitas vezes você está lá, de repente, com o professor, ou você está lendo, está estudando de alguma forma, está assistindo, a frase vem na sua cabeça, ela vem, simplesmente. Aí o que você faz? Você para, e aí você pega essa frase que veio, aí você fala, deixa eu analisar aqui. Será que o do tá certo? Será que esse did que veio é isso mesmo? E aí você não fala, você para. A frase veio provavelmente certinha na sua cabeça, você parou e não continuou a conversa. Então, qual é a dica, né, nesse caso, quando você se vê nessa situação? É o seguinte, se você está se comunicando com uma outra pessoa, né, existe um interlocutor nessa conversa, você presta atenção nele. Então, vamos supor que você trabalha numa empresa e você recebeu uma pessoa ali que veio visitar a empresa. Essa pessoa chega e vai te cumprimentar e vai te perguntar como estão as coisas, como estão os números, sei lá, você vai levar ela para conhecer a fábrica. Você presta atenção nessa pessoa, no que ela está falando, em como você provê valor para ela, como você responder o que ela está te perguntando e fazer com que ela te entenda, sem ficar parando e prestando atenção em você, se a sua frase está certa, se o que você pensou está direito, se tem o do ou did. Quando você fica aqui pensando, né, você fica dentro da sua cabeça, você trava, como eu falei, você não consegue se comunicar muito bem, ou não consegue se comunicar, e você ainda não presta atenção na pessoa, porque é muito difícil você estar prestando atenção em você e na pessoa. Aí a pessoa te pergunta algo, e você acha que você não entende inglês. Não, você não estava prestando atenção no que ela falou, porque você estava pensando aqui na resposta. Então, assim, preste atenção no outro, foco no outro. Só foca em tentar se comunicar, em tentar resolver o problema, em tentar fazer aquela comunicação fluir. Independente do que está saindo. Não presta atenção. Porque se você ficar prestando atenção, você trava. E acredite, se você já está estudando inglês, está ouvindo inglês, tem contato com inglês, a comunicação vai fluir, sem necessariamente você prestar atenção. É capaz de você estar conversando com a pessoa e depois que acaba essa conversa, você prestou atenção nela, você respondeu, você foi falando, né, apavorado, com medo de que, ai meu Deus, o que será que está saindo? Eu nem sei, porque eu estou pensando se é o do, se é o did. Tem problema. A hora que termina a conversa, você vai olhar e você vai falar, nossa, mas eu conversei com fulano, eu apresentei a fábrica, a gente se comunicou, eu falei tudo que precisava, ele entendeu e eu não tenho a menor ideia do que eu falei. E isso, gente, é uma coisa ótima, porque o que você quer com o inglês, imagino eu, é se comunicar, não é? É fazer com que essa comunicação aconteça. Então, foco no outro para que a comunicação aconteça e você vai perceber que sem ficar preso nesse monte de regra, nessa preocupação excessiva, o negócio vai fluir muito mais, ok? Me fala aqui embaixo
Se já aconteceu alguma coisa assim com você, de você simplesmente travar por ficar pensando na gramática, de você não conseguir prestar atenção no outro porque estava preocupado se estava falando certo. Me fala que isso já aconteceu com você, se isso fez sentido, se não fez sentido nenhum, deixe seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Thank you very much for watching. Bye!